Pode começar, Marcelo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Igor. Eu fui convidado pela Catiara e a turma a apresentar sobre fluxo de caixa, pessoa física, noções de pessoa física, pessoa jurídica e imposto de renda. Primeiramente, achei a iniciativa bem legal do professor, trazer profissionais que estão no dia a dia para os alunos, temas práticos, reais, porque lá atrás, quando eu fiz a faculdade também, uma faculdade de ciências contábeis, que na verdade é o que a gente vai para o mercado, mas não está nada preparado. E quem me dera eu tivesse um professor na época que vivia essa prática e não tinha. Muitos do nosso professor é muito mais acadêmico. Então eu vou tentar, nesse tempo curto aqui, trazer um pouco de introdução, mas antes eu queria falar um pouco sobre... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Apertar, por favor. É porque acabou que eu desconectei aqui agora, não foi? Vê se agora vai. Aí foi. Só que tá ao contrário. Aí. Então eu queria falar um pouco sobre mim, né? Quem sou eu? Eu me chamo Igor. Essa aqui é minha esposa Adriana, meus 2 filhos. Também tenho um enteado que está comigo desde quando eu casei. Já são 15 anos juntos. Então, apesar dessa carinha jovem aqui, realmente eu sou jovem, mas eu iniciei muito novo a minha vida. Perdi minha mãe com 7 anos, então eu tive que correr atrás, batalhar muito. Eu estou pós-operatório, até falei para as meninas, e eu estou aqui já trabalhando, correndo atrás dos meus objetivos. E a minha esposa também é contadora, somos sócios, fundadores da Network Consultoria e Contabilidade. E dentro da Network a gente criou em 2024 o núcleo Fiscodonto, devido a uma das principais classes que a gente trabalha é a classe odontológica. Então são 15 anos que eu trabalho já com contabilidade, desde a época que eu comecei a faculdade, eu já trabalhava em escritório de contabilidade, então eu conheço profundamente a parte tributária da odontologia e eu me posiciono nas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, por isso que eu estou gravando, isso aqui depois vou subir para o meu canal, vou fazer cortes, vou fazer muitas coisas. Lá, desde 2017 tem vídeos no YouTube. E é onde vem muita gente do Brasil inteiro, donos de clínicas e consultório odontológico que me procuram para eu ajudar. Já o Igor Gucro já é um Instagram projeto desse ano, que é um projeto novo, e o Network Contabilidade é o Instagram mais antigo. No final vou trazer de novo o QR Code do YouTube, que para mim é o meu principal canal de referência, onde a maioria das pessoas me conhece. Então 3 coisas que todo dentista precisa dominar. Fluxo de caixa, não só dentista, mas todo mundo que vive, ou seja, trabalha, precisa de dinheiro, tem que dominar a gestão financeira. E a educação financeira a gente não aprende em lugar nenhum. Por isso que eu vou explicar mais detalhes aqui sobre a gestão financeira. Pessoa física ou pessoa jurídica, todos os profissionais técnicos, inclusive eu como contador, posso trabalhar na pessoa física ou pessoa jurídica. O que vai determinar a gente escolher ser PJ ou PF é uma estratégia tributária e patrimonial. E o imposto de renda mudou, em 2026 tivemos mudanças e vou trazer também a explicação sobre isso. Então, antes de eu avançar aqui, eu queria perguntar para vocês, quem aqui já conhece desses termos, o pai ou a mãe já estão com consultório, uma clínica, vive isso no dia a dia, ou nunca ouviu falar? Alguém poderia compartilhar comigo? Já ouviu falar? Alguém que é filho de donos de consultório, clínica? Não? Então, só para eu entender como que eu vou tratar daqui para frente. Então, o fluxo de caixa é um filme, não uma foto. É um registro de tudo que entra de dinheiro e tudo que sai da clínica. O fluxo de caixa, o caixa, na verdade, ele é, como que a gente pode falar? O faturamento é uma vaidade. Muita gente, empresários, fica, eu faturo tanto, eu não sei o quê, abre a boca para falar com ego a vaidade do faturamento. Mas, na verdade, o que vai manter você vivo, o seu negócio sobrevivendo, é o dinheiro, é o caixa. Ele é o mais importante de tudo. Não adianta nada hoje eu faturar 10 mil reais em uma venda de um implante odontológico, por exemplo, se hoje eu tenho que pagar 5 mil reais de aluguel e eu não tenho 5 mil reais. Porque os 10 mil reais de venda não virou dinheiro. Eu passei na maquininha, dividi em 3 vezes, entre outros. Então, caixa é a sanidade do negócio. É ele que vai dar fôlego para você sobreviver. Um exemplo, Nubank, quantos anos ela não operou no prejuízo, ou seja, ela não tinha lucro, mas ela sobrevivia e crescia, graças a capital de terceiros, empréstimos, e capital de investidores, também que é de terceiros.
um exemplo de fluxo de caixa na prática de um software que a gente utiliza para dar consultoria. Então aqui vou criar uma nova venda dentro do sistema, o implante, 3.200 à vista, depois em dinheiro, depois que recebi hoje, não emitir nota fiscal, para fins didáticos, e cliente teste. Então aqui eu estou registrando no sistema que eu recebi o dinheiro. Então a gente precisa tirar um tempo do nosso dia a dia, no trabalho, eu sei que é difícil, por isso que a gente precisa de pessoas, quando abre uma consultório, funcionários ou parceiros, fornecedores, para fazer isso aqui. Tem que registrar tudo que acontece. A contabilidade é um histórico de tudo que acontece. Então eu tenho o realizado de entrada e saídas no dia, para mostrar quanto que eu tenho de saldo na conta. Aquele botox eu não recebi, logo ele vai ficar no previsto, orçado, ou seja, vou receber no futuro. Então isso aqui é um exemplo prático de um dashboard de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é algo que tem que ser olhado todos os dias, não pode ser ignorado. Então é o único relatório que a empresa todos os dias tem que estar olhando. Então quem trabalha na gestão financeira não pode ignorar de forma alguma o dinheiro, ou seja, ele é cruel. Se a gente vacilar, a gente quebra. Tá? Então, muita atenção ao fluxo de caixa e tem que ter uma pessoa diariamente fazendo isso. Se você deixar acumular 2, 3 dias, 4 dias para fazer, enrola tudo. Alguém aqui controla finanças pessoais em planilha ou aplicativos? Já fez o experimento de ficar alguns dias sem mexer? Aí a gente abandona. É melhor começar tudo do zero, depois que acontece isso. Então, infelizmente, é uma tarefa que é fácil de fazer, mas é chata. Mas se não fizer, acumulou, desanda tudo. Não dá. Outro erro gravíssimo que eu fiz questão de trazer é sobre a misturar pessoa física com pessoa jurídica. Conta pessoal com conta PJ. Já estou indo para um aspecto aqui, supondo que você constitui uma empresa, mesmo que você deseje empreender, assim como eu empreendi lá atrás, de abrir um consultório, só você é você, PJ é você. Ou seja, por que eu vou separar? Qual que é a necessidade de eu separar o dinheiro que entra na conta PJ da minha conta pessoa física, sendo que eu sou a única pessoa que trabalha aqui dentro? Para que eu vou fazer isso? Quais são os ganhos? É porque, pessoal, quando a gente começa a separar o que é da empresa, o que é da pessoa física, você vai ter mais clareza, principalmente quando você registra em sistema. Você vai saber exatamente quanto que você pode tirar da sua empresa para a sua vida pessoal. Lá atrás, quando eu comecei a empreender no mercado contábil, esse mês eu melhorei meu faturamento, mas eu não aumentava meu salário. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, donos de empresas que eu já atendi, o cara fatura 40 mil reais e ele acha que os 40 mil reais é dele. Ele pode trocar de carro, agora ele pode aumentar o nível de roupa dele, de restaurante, assim por diante. E isso vai ferrar você. E por outro ponto, quando mistura conta PJ e pessoa física, o contador que vai fazer a contabilidade, seus dados, seus indicadores, tudo vai ficar errado. E para fins tributários, falando de governo fiscalizar, todo aquele rendimento que você paga, por exemplo, de bens pessoais, escola de filho, viagens, financiamento de veículo, qualquer coisa que você está pagando na conta da pessoa jurídica, o governo pode interpretar aquilo como um salário que você está tendo, que em termos técnicos se chama de prolabore, que é a retirada de dinheiro da empresa para a pessoa física, e tributar imposto de renda e INSS. Então você é prejudicado para a gestão financeira pessoal, parte tributária você é prejudicado, e também para a parte contábil, para indicadores, para tomar de decisão. Então, um erro gravíssimo que 90% das pequenas empresas no Brasil fazem. Não cometa esse tipo de erro. Exemplo prático, para onde o dinheiro vai. 40 mil reais de faturamento, 10 mil reais de pagamento, de custos operacionais, despesas fixas, imposto aqui só didático, que é muito maior do que isso. Sobrou R$ 7.600. Ou seja, a pessoa que não controla o dinheiro, não presta atenção, ele vende 40 mil reais e ele acha que tem 40 mil. E isso aqui acontece de forma inconsciente, na nossa mente, sem perceber. A gente foi habituado, às vezes, de uma forma na infância, que influencia na nossa vida adulta. Então, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, comprar encher meu carrinho de iogurte, por exemplo. Você acha que você está rachando de ganhar dinheiro, você vai lá encher seu carrinho de iogurte. Eu dei um exemplo hipotético aqui, mas só para vocês entenderem. Agora, na verdade, é só 7.600.
Não é 40 mil. Mas, infelizmente, as pessoas trabalham aqui. Por isso que eu falei que faturamento é vaidade e o caixa é sanidade. O caixa é rei. É ele que vai ditar o ritmo da sua vida, do seu crescimento. Importância de precificar. Um outro erro gravíssimo que todo mundo tem, principalmente uma das principais dores que eu escuto de cliente dentista, é na precificação. A precificação de procedimentos é muito no achismo ou no coleguinha do mercado. E, infelizmente, no mercado, a gente vai ter sempre o coleguinha que joga o preço para baixo. Você sempre vai ter um que vai cobrar mais barato. Eu conheci um dentista de Belo Horizonte que assim, ele é muito fora da curva. Um faturamento de milhões mensais. E ele se tornou uma estrela. Aí ele cobra, tipo, a pessoa que quer ser atendido por ele é coisa de 80 mil, 160 mil reais. Para ele fazer um procedimento, enquanto um concorrente comum aqui da cidade provavelmente ia cobrar 10 mil reais. Então ele cobra 8 vezes, 10 vezes mais, porque ele ganhou uma autoridade, ele se tornou uma estrela. Mas isso é fora da curva. Mas ele sabe precificar o intangível dele, que é a imagem dele. Então ele soube precificar não só o conhecimento técnico, que todo mundo aqui vai buscar e ter, mas também a relevância que ele tem no mercado, a autoridade que ele tem criado. Então por isso que, por exemplo, quando eu falo nas minhas redes sociais, eu estou construindo isso. Querendo ou não, eu me posicionei aqui para vocês que desde 2017 eu já tenho autoridade no assunto, com a minha empresa. E há 15 anos eu trabalho com odontologia. Então acaba que isso gera mais valor do que chegar um contador que é generalista que atende todo mundo. E quantas vezes não vem uma contabilidade para mim que o contador está fazendo ou você pagar mais imposto ou menos imposto do que deveria. E quando está pagando menos do que deveria, é pior, porque você está construindo uma multa gigante que o governo encaixa de fiscalização. Vamos para um exemplo prático de precificação. Também esse software, ele ajuda a gente a fazer uma precificação. Escolhi aqui um procedimento canal por R$500 e que dura 40 minutos. Não sei se isso aqui é verdade, tá? Eu chutei. Não sei quanto que custa no mercado. E falei que desejo ganhar 30% de lucro na clínica. Aqui ele traz a calculadora. Esse serviço está me gerando 54% de margem. Por que está gerando essa margem? Porque aqui nas configurações eu coloquei uns gastos fictícios de uma clínica. Aluguel, energia, funcionário, tá todos os custos ali. E aí ele sabe qual é o custo da hora clínica. Aí eu fiz o seguinte, não, vou pôr que eu quero precificar por R$300. R$300 vai me gerar prejuízo se eu tiver um parceiro que eu dou 40% ali de comissão para ele. Isso aqui é muito comum, ó, pessoal, no mercado de vocês. Eu vou lá no dentista, eu preciso fazer uma coroa. Eu acho que é esse mesmo o nome, né? Aí eu viro, aí descobre no raio-x que eu preciso fazer um canal. Só que esse dentista, ele até sabe fazer o canal, mas ele odeia. Ele vai lá e chama um amigo dele. Vem cá no meu consultório que eu preciso que você faça o canal para mim. Aí vamos combinar então? Vamos. Você me dá 40% e 60% da clínica. A clínica tem imposto, tem funcionário, tem o marketing que eu trouxe o cliente para cá, o paciente. Fica justo? Fica. Só que o parceiro foi lá, prestou o serviço, vamos supor que ficou R$300 o canal. O parceiro levou 120 para o bolso, foi lá, executou o serviço em 40 minutos, foi embora. A clínica pagou imposto, pagou funcionário, estrutura, marketing, não sei o que, gerou menos R$8. Isso aqui é muito comum mesmo. Então, a precificação é um outro gargalo que precisa ser executado. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem tecnologia que nos facilita sair do Excel. Então, esse software, por exemplo, o pessoal lá de Santa Catarina, parceiro nosso, desenvolveu e é muito bom. Agora eu já vou falar muito sobre a parte tributária. Eu me disparei a falar por causa do tempo, mas quem tiver dúvida pode me interromper, viu? Falar sobre precificação, sobre gestão financeira, que eu já passei. Eu vou entrar no outro aspecto que é um pouquinho mais difícil, que é o imposto. Posso seguir? Perfeito. Então, decidi empreender, decidi montar meu consultório. Formei aqui, estou no 9º período, já vou começar. Por onde eu inicio? Pessoa física ou pessoa jurídica? E, infelizmente, não existe resposta certa. Tudo depende. Depende muito de como você vai pensar estrategicamente. Então, eu vou falar do meu exemplo. Quando eu montei a Network Contabilidade, eu já criei pensando em ser grande. Eu já pensei
em fazer uma empresa. Eu nunca pensei em ser um Igor contador autônomo. Nunca foi meu interesse. Porque eu pensava o seguinte, se eu fosse para ser autônomo, profissional autônomo, contador, especialista técnico, eu ia continuar sendo CLT. Porque na CLT eu ia ganhar muito mais. No qual eu já era CLT, eu já ganhava bem. Então não fazia sentido eu abandonar tudo para iniciar um projeto do zero e não pensar grande. Não ter um sonho grande, não ter ambição. Então eu já nasço com a marca Network Consultoria e Contabilidade, LTDA no final, que inclusive faz a gente pagar anuidade, CRC, no caso de vocês é CRO, eu pago anuidade tanto da minha pessoa jurídica e tanto da minha pessoa física. Então, eu fiz isso porque eu fui para a internet, eu queria que a minha marca fosse divulgada. Então, por esse motivo, independente do imposto, eu tomei uma decisão, eu queria ser empresa. Então, muitas das vezes, independente de quanto vai custar meu imposto, a decisão estratégica pode ser a marca, onde você quer chegar. No meu caso foi esse. Um outro exemplo também, muito comum, é questão de patrimônio, bens. Eu vou ter sócio? Se eu vou ter sócio, não faz sentido trabalhar na pessoa física, para não confundir os bens matrimoniais do casamento, meus herdeiros, se eu vier divorciar, não tem blindagem patrimonial. O CPF não tem blindagem de patrimônio. Então eu já tenho que nascer pessoa jurídica, ainda mais se eu tiver sócios. Então, independente do imposto, a escolha sempre vai ser um depende, nunca tem uma fórmula mágica, o que é o melhor. Depende muito da sua estratégia. E o MEI, que o MEI é uma categoria inicial, né, que é o microempreendedor individual no Brasil, nenhuma profissão regulamentada técnica pode ser MEI. No caso, dentista não pode ser MEI. Pessoa jurídica emite nota, pessoa física emite receita saúde, que é um recibo eletrônico. Pessoa física está sujeita ao imposto de renda, que vai de R$0 até 27,5%, sujeita ao INSS, que vai para você aposentar, 20%, muito alto. E tem que fazer o livro caixa mensal, que é o carnê-leão, para gerar o DARF do imposto de renda. É uma obrigação mensal que a pessoa física tem. É chato? Contrata o contador para fazer. Só isso, mas não precisa do contador fazer livro caixa, tá? Você pode fazer por conta própria. Pessoa jurídica tem que ser simples nacional ou lucro presumido, tributa numa única guia 6 tributos dentro de uma guia mensal sobre a nota fiscal que você emitiu, paga imposto sobre a nota e sobre a folha de pagamento dos funcionários, o INSS é 11%, não 20%, para o sócio, já cai 9% aqui de economia, e o lucro que é distribuído para o sócio, que a contabilidade faz, é isento. Então, a principal renda de um dono de uma empresa não vai ser o prolabore, que é o orerite, o salário, vai ser o lucro distribuído. Porque o lucro é a estratégia de não pagar imposto, nem INSS, nem imposto de renda. Então, reforçando, pessoa física temos IR e INSS. Aqui é um exemplo. Digamos que eu estou no teto máximo. Pessoa física custaria de imposto de renda 27,5%, mais 20% de INSS. Então, só aí foi a metade do dinheiro embora para o governo. Simples nacional tem 2 anexos de tributação, o anexo 3 e o anexo 5. Que eu vou explicar como é que faz para cair nesse aqui, que é a melhor estratégia tributária. 2018 foi onde teve a mudança na lei, foi onde eu comecei a postar artigos sobre o assunto no meu blog, e foi onde eu comecei a captar meus primeiros clientes à distância, fora de Uberlândia, graças a essa mudança, falando de clínicas odontológicas. E o lucro presumido é fixo em 13,33% aqui em Uberlândia. Sobre o lucro presumido, é 13,3% sobre 30% do grupo? Sobre o faturamento. Então, mas o lucro presumido é sobre o faturamento do grupo, não é? Aham. Aí é sobre 30%? Não. Você está falando daqueles 32% de presunção do IRPJ? É porque É porque assim, aqui é o somatório já das alíquotas calculadas, mas a apuração do lucro presumido ela é individual cada tributo. Diferente do Simples, que unifica 6 impostos, 6 tributos numa única guia, o lucro presumido você vai receber impostos separadamente, para pagar em datas diferentes. E 2 deles é trimestral, que é o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Aí sim, a presunção do faturamento é 32%,
vezes a alíquota, que é 15%. Então, se eu multiplicar 32 vezes 15, vai me dar 2,88. Então, 2,88 somado aos demais vai chegar a 13. Perfeito? Inclusive, dentro da odontologia, um dos benefícios fiscais que a gente está tendo em alguns procedimentos é a equiparação hospitalar. Aí a presunção sai de 32% para 8%. Aí isso aqui vai cair próximo de 70% a alíquota final. Que é a menor carga tributária possível hoje é o lucro presumido na equiparação hospitalar. Mas nem todo procedimento é equiparado ao hospital, tá? Tem que ficar bem claro isso. Então, o cliente meu vai emitir nota, eu falo assim, ó, tem que pôr lá na descrição do que se trata, para diminuir risco de fiscalização. Então, vamos falar do Simples Nacional aqui brevemente. Existem duas fórmulas de calcular o Simples Nacional. O anexo 5, que inicia em 15,5%. E o faturamento, quanto maior vai ficando no Simples Nacional, mais cara a alíquota vai ficando. E temos também o anexo 3, que começa numa alíquota menor de 6%. E o que tem que acontecer para eu pagar 6 e não 15? Que é uma baita economia. Eu tenho que ter uma folha de pagamento, que é a soma do custo dos funcionários, mais o prolabore, que é o salário do dono da empresa, que represente pelo menos 28% do faturamento. 10 mil de receita mensal, faturamento, nota emitida, 10 mil. Eu preciso de 2.800 de folha de pagamento. Então, no caso, vamos supor que eu não tenha funcionários, mas eu posso tirar um prolabore, que é meu salário, 2.800. Então, em cima de 2.800 vou pagar INSS para me aposentar. Se eu machucar a mão, eu ter licença acidente, ou ficar doente, auxílio doença pelo INSS. Então, tem que contribuir. Em contrapartida, a minha nota, ao invés de tributar em cima de 10 mil, 15,5%, que daria 1.550, eu vou tributar apenas 6%, que vai dar um total de R$600. Então, essa diferença de 600 para 1.550, que dá R$950, é uma economia gigante. R$950 você paga seu INSS de 11% em cima de 2.800, você paga assessoria contábil e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Então, essa estratégia aqui do Simples Nacional para quem está começando é ótimo. E qual que é o teto desse fator F para mim ficar dentro desses 6%? O teto não tem. Você precisa esse pré-requisito apenas, ó, 28%. Mas então é muito fácil fazer isso, é só jogar no prolabore lá em cima. É muito fácil. Aí chega um certo ponto que não compensa. Qual que é o momento que não compensa? O colega citou, meu prolabore está muito alto, eu vou pagar imposto de renda, vai ficar muito caro. O segundo ponto que não compensa é que o Simples Nacional, essas aqui são alíquotas iniciais. Ele começa a subir a alíquota a cada faixa que você vai subindo de faturamento. Então chega um certo momento que essa alíquota aqui já vai estar superando a 12%. E aqui estaria superando 25%. Então é inviável o Simples Nacional. Aí tem que ser presumido, lucro presumido. Porque as alíquotas do presumido são alíquotas fixas. Aí a gente busca equiparação hospitalar, aí busca estratégias para ficar com a carga tributária menor. Das principais objeções que a gente tem é que o INSS, que a gente vai falar mais sobre ele, o lucro presumido é igual na pessoa física, tributa 20% o INSS, sobre o funcionário e sobre o prolabore. Mas é muito melhor pagar 20% de um valor menor, que é a folha, do que pagar sobre o faturamento no Simples, que é bem alto. A outra questão, como você chama? Milena, você trouxe. É muito fácil fazer isso. Mais ou menos, porque que o governo foi muito inteligente nessa parte. Ele, ao invés de a gente olhar o faturamento do mês, eu lá como contador, eu poderia ajustar no mês só o seu prolabore e aumentar ele. E resolveu a questão. Ele foi lá e mudou a fórmula matemática, que ele olha os últimos 12 meses. Ele olha os últimos 12 meses. Isso significa o quê? Se a gente não preparar, então lá no escritório a gente cria um Excel e a gente projeta o seu futuro. Nós olha as médias e vai projetando o seu futuro. Por quê? Se eu vejo daqui 2 meses vai ficar amarelo ou vermelho, vai me chamar a atenção, porque você vai sair do fator R, eu tenho que agir agora. Eu não posso esperar na hora para mexer, porque a fórmula matemática olha o histórico passado. Então ele vai olhar o acumulado da sua folha de pagamento e o acumulado dos últimos 12 meses da receita. Isso aqui
pega despercebido direto. Assim, o cara não se preparou, não projetou, não foi consultivo, pôs no automático para rodar a contabilidade do seu CNPJ e você é pego de surpresa. Então, é onde que mora a diferença de uma contabilidade mais especializada em odontologia. Uhum. É porque eu perdi o início. Podia falar um pouquinho mais alto? O imposto sobre prestação de serviço. Prestação de serviço. Da nota fiscal. Uhum. Ele é separado, né? Do imposto de renda. Imposto de renda, pessoa jurídica, lucro presumido. Não, fala o imposto sobre prestação de serviço é separado do imposto de renda. É separado. No lucro presumido ele vai embutido? Vai numa guia separada. Agora, quando você faz essa pergunta, eu vou te devolver ela para ver se eu entendi o que você quer dizer. Pessoa física tem o imposto de renda separado. E na nota fiscal, quando emite lucro presumido, tem a retenção de imposto de renda. Qual dos dois você está falando? Ou nenhum dos dois? Não, acho que Nenhum dos dois. eu falo, por exemplo, para a comercialização de produto, tem imposto de ICMS. Certo, Para a prestação de serviço, tem imposto sobre prestação de serviço. certo. ISS. Isso. Certo. Esse imposto ele vai embutido no lucro. Achei que ele tá falando da retenção mesmo. Ah, sim. É porque no presumido, no simples, todos eles vai ter o ISS. Só que a diferença, deixa eu voltar aqui, a diferença é que aqui dentro, ó, dentro do Simples Nacional, a gente tem um documento com 6 impostos e dentro dele a gente tem o ISS, que é sobre o serviço, que é semelhante ao ICMS, a gente tem o imposto de renda, pessoa jurídica, a contribuição social, o PIS e COFINS, que agora com a reforma tributária em 2027 deixa de existir e vira CBS, e a gente tem o INSS patronal. Tá? Então são os tributos que estão aqui dentro. Quando eu vou para o presumido, esses tributos são apurados de forma individual. E quando eu falo apurado individual, é isso. Eu devo a pagar, vou pegar uma retenção, vou subtrair. Entendeu? É um pouco mais... como é que fala? É um pouco mais difícil de fazer as apurações, diferente do Simples, que é unificado. O único detalhe do Simples Nacional é esse cuidado aqui. Porque qualquer clínica odontológica, qualquer consultório que estiver no Simples e estiver no anexo 5, é muito ruim, é péssimo. Quando eu vejo a situação dessa aqui, é caótico, porque é a pior carga tributária possível. A pessoa física estaria ganhando, o Simples Nacional no anexo 3 estaria ganhando e o lucro presumido também estaria ganhando. Quando vale a pena virar, né, o CNPJ, eu já falei da parte estratégia, é a principal, a parte patrimonial também eu vejo principal, e também quando a gente começa a ver a questão tributária. Então, na pessoa física, eu tenho poucas despesas, eu já estou dando imposto de renda a pagar, meu INSS também está alto, meu INSS do meu funcionário está alto, então não faz sentido eu continuar na pessoa física. A mudança que tivemos na legislação de imposto de renda 2026, até R$5.000 é isento de imposto de renda à pessoa física. Então, um exemplo prático de novo de 10 mil. Eu tenho um consultório, eu tirei Receita Saúde, que é o recibo eletrônico, não pode ser mais aqueles manuais, R$10.000. Só que eu tenho no meu consultório aluguel, energia, contador, água, material, eu tenho várias despesas. Essas despesas irão subtrair dos R$10.000 lá no livro caixa da Receita Federal e se chegar igual ou menor que 5 mil, você não paga imposto de renda. Então, o livro na pessoa física começa a se tornar um pouco atrativo para imposto de renda. Só que, em cima de R$10.000, a gente vai incidir o INSS. O INSS, ele tributa 20% sobre até o teto, não sobre 10 mil. O teto hoje do INSS, então, aposentei no teto. O máximo que eu posso ganhar é o teto do INSS. E o bendito teto eu nunca decoro, mas é 8.800 uns quebrado, hoje em 2026. Então, você ia tributar 20% sobre 8 mil alguma coisa. Que então, multiplicando por 20%, ia dar uns 2 e alguma coisa de imposto, que às vezes no Simples Nacional ia sair mais barato. Lembra que eu falei para vocês que o lucro é isento de imposto? Nesse ano mudou, que é os super ricos. Então quem tira da empresa, os sócios, tira a distribuição de lucro proveniente da contabilidade que dá a fé pública para falar que aquele número é verdadeiro.
E a gente transmite isso para o governo em várias declarações mensais. Se o sócio, o CPF, tirar mais de 50 mil por mês, ele tributa 10% de IR. Então, zerou aqui em cima, mas aumentou aqui embaixo. Mas essa estratégia aqui foi péssima. O governo teve um déficit no caixa gigantesco. Não colou porque os super ricos são inteligentes, têm baitas tributaristas que acharam outras estratégias já tributárias para fugir desses 10%. É. Exatamente. Aí o lucro da empresa está espalhado nos ativos da empresa, aí quando distribui, faz um PIX para o CPF do sócio, se der 10, 50 mil, tributa, né? Então os erros que custam caro. Aqui é um QR Code de um artigo sobre Carnê-Leão, livro caixa, que está no meu blog, que não vou poder ter muito tempo para explicar, mas é importante vocês lerem, é rápido, é uns 3 minutos só a leitura. Então, os erros que custam caro. Não declarar tudo que recebe. Nossa, eu não estou tirando nota de tudo, não tiro recibo de tudo. Hoje, todo mundo que vai no dentista pede nota, pede o recibo, exceto aquelas pessoas que não declaram o imposto de renda. Mas a gente tem um problema aqui no Brasil, que a inflação é muito alta. O poder de compra está cada vez menor. Então, cada ano que passa, a Receita Federal divulga os números, estamos batendo recorde de entrega de declarações anuais. Porque até R$33 mil você não está obrigado a declarar imposto de renda. R$33 mil já não é quase nada no Brasil hoje. Anual, estou falando de anual. Então, cada vez mais pessoas estão entregando imposto de renda. Aí vai dar imposto a pagar, o que eles querem? Quer deduzir imposto. Quem que é que vai deduzir? Dentista. Ele vai te dedurar. Então, não caia na ilusão de sonegação fiscal, de não tirar nota, imposto de renda. Se você é autônomo, não deixe de fazer o Carnê-Leão, o livro caixa mensal, que é a única obrigação mensal que você tem. Outro erro gravíssimo que eu coloquei, misturar pessoa física e pessoa jurídica, isso você se perde, você acha que você está podendo comprar um carro, você acha que você pode trocar de casa, enfim, você vai se endividar. Prolabore mal calculado. Então, faz você pagar mais INSS do que precisa, faz você sair do fator R se você tiver a Simples Nacional e jogar dinheiro fora. A Fiscodonto tem uma parte educacional. Então, lá eu tenho alguns cursos gravados de educação financeira, planejamento financeiro, pessoal e empresarial e também contabilidade tributária. Ferramenta de precificação também. Tem esse Comum 50, que é um cupom de 50%. Caso vocês queiram adquirir, eu vou depois mandar o material para as meninas, vocês podem acessar lá o site e adquirir. Igor, pensando na construção de um consultório, só na construção, não atuando como dentista. Se fosse, por exemplo, uma pessoa externa e vou fazer consultório para vender para dentista. Qual o contrato social você acha que seria mais vantajoso? Mais velho, contrato normal de venda? Você vai construir o consultório e vender o consultório funcionando com a marca, com os equipamentos? Sem marca, só consultório. Ah, você vai fazer só a estrutura? Ah, perfeito. Tá, construção civil. Então, nesse caso, pensando numa questão de construção de imóvel, o ganho de capital. O ganho de capital, ele tributa o imposto de renda da pessoa física 15%. Já na pessoa jurídica, se você tiver uma empresa de construção civil e for lucro presumido, vai fazer aquelas presunções. Mas se, assim, pensando, por exemplo, eu tenho um sócio e a gente quer construir, a gente não quer atuar como dentista, a gente quer construir um consultório e vender ele. E aí para cada consultório a gente vai fazer uma SPS. Uma SPS, certo. Sim. Aí seria lucro presumido, aí vai presumir, né, o resultado da presunção é 8%, aí de imposto federal dá uns 7 e poucos por cento. Então, a gente está falando de pessoa jurídica versus pessoa física. Pessoa física é o ganho de capital, 15% de IR, já na pessoa jurídica é o negócio que tem essa presunção. Mas, como tudo, depende. Por quê? Na pessoa física, quando eu falo de ganho de capital, existe uma tabela regressiva com o tempo, que faz minha alíquota cair. Depende de quantos anos você tem que ter terreno, entendeu? Tem outros benefícios fiscais que na pessoa jurídica não tem.
Agora, se você torna isso habitual, se torna um negócio, com certeza a pessoa jurídica, sem dúvida. Com certeza. De novo, eu falei para vocês, né, comprometido em deixar o QR Code do meu canal do YouTube. Tem vídeos semanais lá para vocês. Inclusive, hoje eu gravei um sobre a tributação modelo híbrido, que eu não citei aqui, que é o que acontece muito ultimamente. Pessoas físicas, você tem uma clínica odontológica, aí você trabalha seu CPF até próximo ali da sua despesa. Você gasta 20 mil na sua clínica, se você tira de recibo um pouquinho mais de 20 mil, e o excedente você joga para a pessoa jurídica. Então, essa estratégia, essa manobra tributária, até pouco tempo atrás não estava sendo tão fiscalizada, agora está sendo. Então, eu falo dos riscos e qual a estratégia correta para fugir da fiscalização. Tem um COCIT, para vocês entenderem, é quando a Receita e o COARF vai para a justiça, briga com o contribuinte e bate o martelo em conclusão. E a conclusão foi que o mesmo ambiente, ou seja, o mesmo consultório, a mesma clínica, com 2 regimes tributários, PF e PJ, não é permitido. Porque você está aproveitando o benefício do imposto de renda da pessoa física lançar a despesa, para não gerar IR a pagar, e o excedente você joga no Simples Nacional. Então faz com que você pague muito menos imposto que deveria. Depois, o que você lembrar, pode perguntar. Então, para a gente finalizar, vamos para as dúvidas, né? Então, falamos sobre 3 temas. Fluxo de caixa, dinheiro, né? Sanidade, é o rei, é ele que vai dominar a sua vida. Dependente se você vai empreender, se você vai trabalhar para outros lugares, se você vai ser acadêmico, de todo jeito você vai precisar de dinheiro para sua vida. Então, seja você controlar seu fluxo de caixa para sua pessoa física, ou seja, para sua clínica, não ignore isso aqui jamais. Faça o dever de casa diariamente, que aí se torna leve e fácil. Se deixar acumular, você se perde. Pessoa jurídica versus pessoa física é algo extremamente complexo, depende de várias coisas. Vou no congresso de odontologia, o cara sobe no palco e fala, gente, a partir de hoje, para você pagar menos imposto, você vai ter uma pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo, que eu acabei de citar que já sendo fiscalizado e atuado. Então, tudo depende, a estrutura de um é diferente do outro, um tem sócio, outro não tem, o custo de funcionário de uma cidade é diferente de outra cidade, então influencia demais. E imposto de renda, mesmo que você tenha negócio, pessoa física sua sempre vai fazer imposto de renda, para declarar seus bens, seus patrimônios e assim por diante. Até quando a gente morrer, os seus herdeiros vão precisar do seu imposto de renda. Então, é algo que vai se tornar cada vez mais comum no dia a dia de vocês, se já não é. E é isso. Finalizei, vamos para as perguntas. Obrigado. Você lembrou da dúvida? É que assim, se, por exemplo, eu tiver uma clínica e a gente tiver mais 5 sócios na clínica. 5. Só que, só que, por exemplo, só uma pessoa não é 5. Os outros só atendem lá. Cada um com a sua autonomia, com a sua atividade. Mas eles são sócios pela porcentagem menor. Eles são realmente sócio ou parceiro? Se eles estão só atendendo, eles estão prestando um Como sócio de serviço. fachada. Eu tenho que elaborar a pergunta. Vai lá. Eu logo. Professor, não sei se você pode falar, mas qual que é o nome do software? Aquele parceiro chama QV. Tá. Por exemplo, tem uma pessoa e a pessoa é nova da clínica. Aí tem eu mais 4 sócios, a gente aluga essa clínica. E a clínica aluga o imóvel. Aí tem como elas não têm CNPJ, tipo, entrar e dando um custo como aluguel. Entraria como lugar. Os sócios são donos da clínica. Sim. Porque assim, você tem que entender que ser proprietário do imóvel é uma coisa, aí a tratativa tributária é diferente. Seja pessoa física ou jurídica o dono. Agora, a partir do momento que eu monto um negócio, e esse negócio, eu tenho cliente, por exemplo, lá em Otacílio Costa, ela tem um cowork para dentistas, ou seja, ela tem uma baita estrutura que ela atendia, ela decidiu parar de ter as cadeiras dela e decidiu alugar para os dentistas trabalhar.
Então, o modelo de negócio dela mudou. A gente tira a atividade de odontologia e coloca a atividade de coworking. A tributação mudou. Mas o ambiente todinho é uma clínica. Entende? Então, hoje ela recebe dos dentistas, porque os dentistas estão alugando o espaço dela. A maior parte o aluguel de uma clínica funcionando numa despesa bem alta, né? Então, a parte desse aluguel ficaria para os donos do imóvel, não teria nada a ver com atendimento, né? Nada a ver. O problema no CNPJ daqui, não vai ficar no CNPJ. Com certeza, não tem nada a ver. Por isso tem os contratos. Aí entra o aspecto jurídico. Inclusive, eu recomendo para vocês, a partir do momento que vocês decidirem tomar coragem de atuar por conta própria, um exemplo, a responsabilidade cabe a vocês. Você é o responsável técnico daquele ambiente. Então, um paciente pode ficar nervoso, ele pode ter uma infecção, ele pode te processar, perfeito? Então, a gente tem um negócio que chama no Brasil, que chama responsabilidade civil. É um seguro de responsabilidade civil, que chama RC. Então, eu tenho meu RC hoje. Eu pago todo mês uma mensalidade para esse negócio. Nunca usei, graças a Deus. Mas caso eu cometer algum erro com meus clientes, dar um prejuízo financeiro grande, eu tenho como acionar esse seguro para me proteger e proteger meu cliente ao mesmo tempo. Digamos que eu faço tudo errado, a apuração tributária, chega um prejuízo de milhões. Eu não tenho milhões para pagar. Meu cliente também não tem. Nós dois ia quebrar. Então, temos um seguro para proteger. Então, isso para todos os profissionais técnicos, existe o seguro de responsabilidade civil. Então, isso é uma coisa totalmente à parte ao assunto, mas como recomendação. Mais alguma? Catiele, você? E aquele lance do CNPJ para pessoa física começou esse mês? Ótima pergunta. Então, CNPJ para pessoa física, o governo adiou. Então, era previsto para iniciar agora em agosto, na verdade, a emissão de nota fiscal como modelo teste. Só que o governo fez uma estratégia de seguinte: as eleições é em outubro, ele não divulgou até agora a alíquota do CBS, até agora não sabemos quanto irá custar o novo tributo, e não existe nenhum lugar para você constituir esse CNPJ para a pessoa física, porque esse CNPJ é para autônomo. Então, o autônomo continua com aquelas obrigações, livro caixa, carnê-leão, DARF, de imposto de renda, INSS, continua tudo igual. Aí nasce um novo tributo. Então, naquele cenário que a gente tratou, entraria um novo tributo que é o CBS. Aí o CBS, pessoa física, vai recolher. Só que não vai no livro caixa, o CBS é apurado diferente, por notas. Aí o cara teria que abrir um CNPJ, né? O dentista tem que abrir um CNPJ só para CBS. Então, até o momento, não está divulgado onde abrir, como será, qual a alíquota que é. Jogaram para outubro. Eles vão falar isso. Vai falar. Aí falar que a partir de janeiro vai começar a ser obrigatório. Mas ainda é só boatos, então assim, tem muito conteúdo na internet, muita gente fica falando, né, gerando... Eu mesmo já gerei bastante assunto sobre isso, mas felizmente é uma questão política, né, que se eles falam agora antecipadamente, em véspera de eleição, pode prejudicar. Então, é estratégico, eles estão jogando para frente. Sobre o parceiro, caso você tem alguém que usa, você... Vai ter meus contatos ali na rede social, se precisar eu te mando o contato deles lá, é muito bom. Mais alguém? Não? Professor, então, finalizado. Obrigado. Não.